Dodói, eu já aprendi. Vacina só faz bem pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Tecnologia mais segurança é igual Aparecida. Cidade Solução. Estamos nos modernizando para proteger você. Instalamos mais de 700 quilômetros de fibra ótica, mais de 3.000 câmeras e um moderno centro de inteligência tecnológica, um dos melhores data centers do país. Aqui em Aparecida, com esse tanto de câmera aqui na cidade, a gente se sente até mais seguro. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Bom dia, estamos de volta com mais um programa Viver Mais e Melhor. Eu sou Beatriz de Pina, nutricionista. E hoje, gente, eu trouxe um convidado muito especial. Ele que é educador físico, mestre e também é médico especializado em emagrecimento, longevidade. Oi, doutor Rafael, tudo bem? Olá, Bia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês discutindo um assunto tão corriqueiro e importante nos nossos dias a dia. Pois é, a gente está em casa, né? Eu como nutricionista e você como médico especializado em emagrecimento, acho que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo, né? E muito interessante para o nosso público. E eu queria já começar abordando um tema que é realmente, assim, acho que o número 1 das pessoas, assim, que elas têm mais dúvidas, que são esses usos indiscriminados de medicações, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode ir numa farmácia comprar medicação X, um inibidor de apetite, e usa e não sabe se tem algum efeito, né? Se ela tem indicação para aquela medicação. O que você acha disso? Perfeito, Bia. Nós estamos na era científica das medicações de grandes resultados. No entanto, essas medicações, elas apresentam, embora um perfil de risco interessante, elas ainda apresentam risco. Então, o uso indiscriminado coloca o usuário em um risco muito superior à da população em geral. Exemplo, se você tem um nódulo na tireoide, Ozempic tem brilhado, né? Sim. Muitos pacientes já chegam ao consultório usando o Ozempic. Ozempic, um dos efeitos maléficos é a geração, por exemplo, de carcinoma nessa região da tireoide. Certo. Então, se o paciente ele já tem uma predisposição, ele não investiga, ele pode ter um risco muito superior em desenvolver essa condição, que é uma condição perigosa. Assim como o problema de vesícula. Se o paciente ele apresenta, por exemplo, pedra na vesícula, que é muito comum nós observarmos isso, é perigoso que ele desenvolva pancreatite. Os ensaios clínicos, eles têm demonstrado esse perfil. Então, se o paciente não faz uma avaliação prévia e entra na medicação, sem o conhecimento, sem saber se ele pode, ele expõe a vida dele em alto risco. Com certeza, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente primeiro ir ao médico, procurar, né, um médico especializado nisso, para depois esse médico te indicar uma medicação, se for o caso, né? E agora, voltando assim para o meu consultório, que eu vejo muito, são muitas pessoas que usam esses medicamentos, esses inibidores de apetite, Ozempic, Saxenda, enfim. E chegam lá, realmente, emagrecem 9 quilos em um mês, mas depois engordam 14, porque usaram a medicação sozinhos e depois também tiraram a medicação sozinhos, né? E acabaram que a fome voltou, né? O apetite voltou normalmente e engordou o dobro. Exatamente, Bia. Eu trabalho com emagrecimento há 15 anos. Então, o primeiro ponto sustentável do emagrecimento é mudança do estilo de vida, que abarca a prática de exercício físico e uma boa alimentação. As pessoas querem resultados rápidos, mas os resultados rápidos às vezes não são sustentáveis. Então, eu costumo dividir também no consultório em fases. A fase 1 é o emagrecimento. Ela vai emagrecer. Ainda mais com a medicação, às vezes a gente associa 1, 2, 3 medicações em baixas doses, ele vai ter o processo de emagrecimento, porque emagrecimento, na maioria das vezes, é só pensar
em calorias, isso realmente acontece. Tem alguns pacientes que são resistentes ao emagrecimento. Esses pacientes que passaram por muitos efeitos sanfona na vida, ele vai ter problema sim em emagrecer, vai ter um resultado mais dificultado, embora vá emagrecer. Porém, se ele não passar para a fase 2 do processo, onde entra a sustentabilidade do resultado, ele vai engordar. E ele vai colocar a culpa no medicamento. E não é o medicamento, não é um efeito rebote. As medicações de hoje em dia não apresentam um perfil de rebote. A questão é simples, eu entrego para ele uma medicação que vai gerar uma inibição da fome, do apetite, vai suprimir esses parâmetros, ele vai ter alicerçado ali um déficit calórico, porque ele não vai conseguir comer. Mas se ele não fizer um tratamento dentro de um consultório de medicina, de um consultório de nutrição, a sustentação desse resultado, na maioria das vezes, vai ser fracassado. É porque muitas vezes a pessoa não quer mudar o estilo de vida, né? Ela quer simplesmente que aquela medicação tire a fome dela, mas ela, independente se ela vai ter uma alimentação saudável ou não, ela quer continuar comendo o que for, mas que a medicação haja por conta. Faça a função dela, mas ela também não quer ir para uma academia, não quer mudar realmente a alimentação, que é muito importante, né, nesse processo. E aí acaba que, assim que tira essa medicação, né, ou o organismo acostuma com a medicação, porque muitas vezes não está tendo acompanhamento de um médico, ela está colocando a dosagem que ela quer, que ela acha, que ela viu na internet, né, que ela tem que tomar. E aí depois a medicação não faz mais efeito e ela começa a comer tudo normalmente. Por isso que tem muito isso de pessoas realmente engordarem o triplo após o uso, ou até durante, porque a medicação não está fazendo mais efeito, ela não está sabendo a dosagem que coloca, né? E acaba engordando novamente. Por que a gente está tendo muito sucesso hoje em dia no emagrecimento? Eu costumo dizer que é uma história, são 15 anos trabalhando dentro desse assunto e estudando isso, né? Mestrado, doutorado. Então, da parte de pesquisa e da parte prática, a gente tenta colocar ali a ciência aplicada na prática. Existem, literalmente, as fases que precisam ser respeitadas. Então, quando os meus pacientes eles têm sucesso nisso, quer dizer que eles estão fazendo as fases corretamente. As pessoas, elas iniciam a medicação por conta própria, porque viram uma blogueira falando, ou uma amiga tomando, teve grande resultado. Ela toma. Se ela não fizer o processo de desmame correto, esse é o primeiro ponto que quase ninguém faz, porque precisa de acompanhamento profissional. Não é uma receitinha de bolo, eu vou tomar tantos cliques. Tem gente que toma semanal, tem gente que toma diário, então a receita é individualizada. Com certeza. Fazendo o processo de desmame, entrando na fase anabólica, a chance de resultado e de manutenção desse emagrecimento é muito grande. Só porque as pessoas elas precisam entender, assim como o ganho de peso ele costuma ser temporal, a redução e a manutenção desse emagrecimento também funciona da mesma maneira. Com certeza. E você falando dessa receitinha de bolo, né? É o que muitas pessoas acham que para todo mundo vai ser igual. Se a dieta do fulano que ele fez, ele fez o jejum intermitente, ou não, ele fez a dieta da sopa. Não, fez tal dieta, vai funcionar para todo mundo igual. Aí ela vai e a pessoa acha que ela só fazer a mesma dieta do fulano, também vai obter os mesmos resultados, sendo que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo aceita uma dieta de um jeito, né? Então é muito individual, né? Realmente, assim, N é igual a 1. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa se adapta de um jeito a um tipo de dieta, né? O grande problema que eu vejo, Bia, é que a nossa área, que é a mesma, eu e a Bia trabalhamos com emagrecimento, então a gente é de uma área que todo mundo é especialista. Sim, com Vai certeza. o blogueiro que não tem formação, que não tem estudo, ele se sente apto a ensinar um padrão que deu certo para ele e para a população em geral. E como você mesmo disse, a medicação ela é diferente, ela é avaliada por perfil. Tem paciente que dá certo, por exemplo, trabalhando com medicações de ação central. Tem pessoas que vão dar certo com medicação de ação periférica. A mesma coisa é a nutrição. Às vezes as pessoas entram com suplementação para hipertrofia no momento que é para emagrecimento. Entram com suplementação de carboidratos numa fase que ele deveria estar priorizando a queima de gordura. Então, se não houver um acompanhamento, a chance de o paciente ter sucesso vai lá para baixo. Com certeza. Falando dessa parte de hipertrofia, eu vejo muito no meu consultório, muitas pessoas chegando e falando, eu quero fazer bulking. Mas se olha que a pessoa, você faz a biopedância da pessoa, ela está com 30% de gordura.
Então, essa pessoa, primeiramente, ela tinha que fazer um déficit calórico maior, né? Fazer uma dieta mais para realmente emagrecimento, para depois ela entrar nessa fase de mais hipertrofia, né? E eu vejo que está muito assim nessas redes sociais, TikTok, Instagram, todo mundo querendo realmente ficar musculoso e tal. Mas acho que ela tem que ver se ela primeiro está nessa fase, né? Se ela tem indicação para essa fase de ganhar muita massa, porque às vezes ela fica com aquela aparência de inchado, né? Que a gente vê muitas pessoas na academia que realmente ela tem massa muscular, mas também tem muita gordura. Perfeito. Para quem está nos assistindo aí, bulk é um termo que nós usamos dentro dessa área da medicina do esporte, da nutrição esportiva, que fala de uma preparação para ganho de massa muscular que vem também gordura. Então é um processo de crescimento. E cutting é um processo que a gente entra com definição muscular. Existem momentos adequados que nós entramos com uma vertente e tem momentos que nós entramos com a outra vertente. Se a gente faz o processo errado, o paciente ele acha que ele está, por exemplo, engordando porque ele está aumentando, e às vezes pode ser massa muscular. Então, eu tenho sido assim, mestre em receber pessoas falando, não, eu não vou ter resultado, eu já cansei, já procurei todo mundo, já emagreci, mas tudo volta. E de repente ele se vê num momento que ele emagreceu e que eu estou num processo de ganho com ele. Que pode ser o bulking ou pode ser um ganho seco, por exemplo, de massa muscular. Isso acontece demais com as mulheres. As mulheres chegam achando que, já tentei de tudo, não consegui. De repente nós emagrecemos e eu entro na fase 2 com ela, que é a fase de hipertrofia, e eu falo, olha, você vai aumentar o peso, esquece a balança. A partir de agora, você vai ter essa informação apenas aqui do consultório por meio da bioimpedância, por meio da adipometria, que são métodos que a gente avalia qual que é a composição do corpo da pessoa. Será se está aumentando realmente massa muscular ou está aumentando gordura? Porque aí, fazendo o processo correto, entrando no momento do bulking correto, a pessoa ela vai sustentar justamente um aumento de gasto calórico e vai sustentar esse emagrecimento dela. Tem mulheres que partem de um corpo com sobrepeso, obesidade de grau 1, para um corpo definido, com definição muscular. Isso é possível, mas existe um tempo e existe a fase que precisa ser respeitada. Eu acho que a resposta é a pessoa ter paciência, porque as pessoas estão querendo para ontem, né? Exatamente. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com esse bate-papo super interessante sobre emagrecimento, ganho de massa muscular. Fique por aí. Monkeypox. Vamos nos cuidar para ela não se espalhar. A Monkeypox é transmitida de pessoa para pessoa, através do contato com gente infectada ou materiais e objetos contaminados. Por isso, todo cuidado é pouco e toda prevenção é necessária. E muita atenção aos sintomas. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Eu já aprendi, vacina só faz bem pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Estamos de volta, gente, com esse bate-papo super interessante. Estamos aqui com o Dr. Rafael, né, mais conhecido como Dr. Emagrecimento nas redes sociais. Inclusive, qual que é o seu Instagram para eles colocarem aqui? DR de Doutor Emagrecimento. DR Emagrecimento. Ótimo, aí vocês seguem ele, que vocês vão ter muitas dicas no Instagram dele, né? É isso aí. Então, voltando sobre o assunto dessas pessoas que querem para ontem, né, o resultado, sendo que precisa de paciência, a gente não tem como. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, que às vezes querem emagrecer 7 quilos em um mês, mas às vezes o mais interessante seria ela perder 3 quilos em um mês, depois mais 3, do que emagrecer 7 e depois ela acabar ganhando 2 no outro mês, não é isso? Exatamente. É como eu costumo dizer em todas as esferas. Eu também trabalho na área do ensino, eu oriento mestrado e doutorado, eu converso muito com os meus orientandos que a vida é uma construção. O conhecimento é uma construção, emagrecimento é uma construção.
Então, se eu não tiver uma meta de médio e longo prazo, eu não vou ter sucesso pleno no meu objetivo. Toda vez que você emagrece rápido, você tem que ter em mente que você está prejudicando o teu corpo. Emagrecimento rápido, sem acompanhamento profissional, quer dizer que eu vou perder massa gorda e massa magra. É impossível, num processo de emagrecimento rápido, você eliminar somente gordura. A gente contabiliza também, dentro da nossa clínica, dentro da nossa atuação, nós contabilizamos o quanto vai perder de massa muscular. Mas você, do lado de cá, tem um acompanhamento profissional. Isso é esperado. Diferente, por exemplo, dessas dietas mirabolantes, do uso indiscriminado de medicações anti-obesidade, que são os emagrecedores, Ozempic, Saxenda, Victoza e toda a gama de medicações que funcionam para emagrecimento. O paciente que ele não tem alicerce profissional, ele vai emagrecer, não tenho dúvidas, mas ele vai perder massa muscular. À medida que você perde massa muscular, você não recupera sem musculação. É impossível. Eu lembro de uma história, Bia, isso há muito tempo, há 15 anos atrás, de existe uma linha de suplementação que vende suplemento há muitos anos, né? E eles falavam o seguinte: não, é só você absorver a proteína aqui, herbal, que vai funcionar, você vai aumentar a massa muscular. Isso é falso, isso não existe. Você pode suplementar com a proteína de alta qualidade que for, do preço que for, que aumento de massa muscular só vai acontecer com treinamento de força na carga ideal. Sim, com certeza. Eu também vejo muitas mulheres chegam e falam: não quero fazer musculação porque vou ficar grandona. Também tem muitas mulheres que não querem, acham que vai ficar igual a Graciane Barbosa. Aí eu falo: gente, para você ficar igual a Graciane Barbosa, não é só alimentação e atividade física, fica tranquila. Porque ninguém consegue ficar de um tamanho, de um volume muito grande apenas de músculo. É muita dedicação, né? É muita dedicação. E voltando daquilo que você falou, que as pessoas às vezes emagrecem muito, mas acabam perdendo massa muscular. E são aquelas pessoas também que são viciadas em pesar em balanças comuns, né? Que a gente vê. E essas pessoas pesam dia após dia e vê: nossa, estou emagrecendo. Não preciso de acompanhamento, estou emagrecendo. Mas aquelas balanças não dizem a sua composição, não dizem se é massa muscular, se é gordura, se é água, não é mesmo? Então, por isso que é muito importante você fazer uma avaliação com alguém da área para ela dizer se o caminho da pessoa está certo, né? Perfeito. Basta restringir carboidrato, por exemplo, que você vai, por si, perder água. Para estabilizar uma molécula de carboidrato, a gente precisa ali de 3, de 4 de água. Então, à medida que eu restringo, essa restrição ela vai funcionar internamente, também restringindo a água. A pessoa ela não vai emagrecer em partes? Vai. Mas o que vai estar acontecendo ali no corpo dela é uma desidratação. Desidratação não é emagrecimento. Você vai perder peso de balança. Mas é só você comer carboidrato de novo que essa quantidade de água volta toda. Você não vai estar engordando, vai estar se reidratando. Por isso a importância de ter um acompanhamento, mais uma vez, profissional. Uma nutricionista, para que faça a avaliação, que faça o direcionamento da dieta adequada. Com certeza, porque realmente a dieta ela é muito individual. Não tem como eu falar que você faz a dieta do jejum intermitente, não, você faz uma dieta mais tirando mais carboidrato, uma dieta mais hipocalórica. Então, realmente é muito individual, porque cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa se adapta a um tipo de dieta. Então, não basta você ir no Google pesquisar a dieta tal, ou ver que a nutricionista não, a blogueira tal está usando uma dieta, está fazendo uma dieta, está usando tal medicação e que vai dar certo para você, né, gente? Fica uma alerta aí sobre isso. Perfeito. São fatores de confusão hoje em dia. Essa liberdade que qualquer pessoa tem de entrar na internet e soltar uma informação que ela acha ou que funciona para ela é muito deletério para a gente. Porque existem informações perigosas. Existem pessoas numa restrição aquosa incrivelmente alta, de um grau perigoso para ela, mas ela está fazendo uma dieta para desidratar. Não está emagrecendo nada, está trazendo prejuízos, desequilíbrios que nós chamamos dentro da medicina, da área da saúde, de desequilíbrio hidroeletrolítico. A restrição ela passa a ser até bastante perigosa para algumas pessoas. Então, muito cuidado com o que vocês veem nas redes sociais e principalmente o que vocês levam para casa de vocês.
Sim, e o que eu vejo muito é essas pessoas que fazem essas dietas extremamente restritivas, né? Realmente tem um resultado ali naquele início, mas chegam no consultório com uma taxa metabólica basal para as pessoas que não entendem, né? É o quanto o seu organismo gasta mesmo em repouso, quanto ele gasta normalmente. Baixíssima, porque fizeram dietas, assim, extremamente... que restringem muito e sem fazer a musculação, que é o que aumenta o nosso metabolismo, né? Acelera. Exatamente. Dentro do processo de emagrecimento, quando você tem um acompanhamento de um profissional que literalmente conhece do assunto, porque hoje a gente ainda tem esse problema, todos os profissionais se sentem aptos dentro do emagrecimento porque é só passar uma medicação que vai emagrecer. E a coisa não funciona dessa maneira. O conhecimento ele vem justamente para agregar a que pontos eu trago menos efeitos deletérios para o organismo do meu paciente. Usei uma medicação, espero uma redução de peso, automaticamente massa muscular ela tende a cair e uma adaptação que a gente tem no organismo é diminuir o metabolismo de base, que é o que a Bia explicou. Todos nós, para sobrevivermos, temos um metabolismo ali, né, que é o que o meu corpo, o meu coração, o meu pulmão, os meus tecidos gastam de energia. Quando eu entro em restrição calórica, nessas dietas doidas, quando a medicação está muito forte, esse metabolismo vai lá para baixo. Eu tenho pacientes que fazem o exame do metabolismo mesmo, a análise gasosa mesmo, né, metabólica, e eles vão para 700, 600, isso é baixíssimo. Para você sustentar um emagrecimento assim, é quase absurdamente impossível. Para vocês terem uma noção. Muitas vezes a gente faz uma dieta de 1.500 para emagrecimento, né? Ou seja, essa pessoa está gastando 700. Quanto que essa pessoa vai ter que consumir, né? Realmente é muito ruim saber que tem pessoas que fizeram dietas extremamente restritivas e estão agora colhendo esses frutos tão ruins, né? Eu costumo dizer que a vida é literalmente uma colheita, né? Do que você plantou. Quando a gente faz, digamos que um processo tão pesado para o organismo, metabolicamente você vai ter um prejuízo enorme, sendo que a gente pode minimizar isso com algumas suplementações. Dentro do próprio processo, a gente usa cafeína, a gente usa HMB, hidroximetilbutirato, visando que esse metabolismo ele não caia tanto, visto que os hormônios da tireoide tendem a se adaptar negativamente. Nós temos alguns recursos para melhorar essa taxa metabólica durante o processo. Mas quem não tem esse tipo de conhecimento, faz porque ouviu falar na internet, ele vai ele vai ter esse prejuízo no metabolismo e sustentar isso vai ser quase impossível. Sim, realmente é muito difícil sustentar. Como que nós fazemos uma dieta, né, para essa pessoa que está com uma taxa metabólica basal de 700? Né? É igual a questão do implante hormonal, do chip, Bia. Verdade. Todo mundo está achando que é só colocar o chip que os resultados eles vão acontecer. Sim. Não sou contra implante hormonal, trabalho com implantes hormonais. No entanto, é quase nunca o paciente que chega visando emagrecimento, ele vai ter um implante hormonal ali. Porque as pessoas, né, ou só falam, não, fulana de tal está com chip, agora ela está seca, magra, também quero colocar esse chip. Exatamente. Existe todo um processo. Às vezes a pessoa ela não tem indicação. Implante hormonal, eu costumo dizer que não é para quem quer, é para quem pode. Existem fases nesse processo, como eu comentei algumas vezes, e não é inicial, é mais final. Às vezes a mulher de meia idade, por volta dos 40 anos, ela chega ao consultório querendo emagrecer e querendo melhorar o corpo dela. A gente parte no processo de emagrecimento. Um segundo passo é avaliar, de repente, um implante hormonal, visando um anabolismo muscular que ela precisa. É isso que vai fazer com que o corpo dela mantenha o emagrecimento, é isso que vai fazer com que ela tenha mais massa muscular e traga também o que ela tanto gosta, que é a parte estética, que acontece. Sim, realmente. Eu já vi pessoas que tiveram ótimos resultados, mas também já vi outras pessoas que usaram, não tiveram, acho que uma indicação tão boa, que não foram para um lado tão bom assim, né? Não obteram tantos resultados bons. Outra coisa que eu queria perguntar, que é até uma dúvida minha, é sobre essa mudança de voz que às vezes acontece em algumas mulheres que usam esse chip, ou se não é por conta disso. É por causa do implante hormonal, da dose que se usa. Hoje, infelizmente, tudo virou protocolo igual para todo mundo. A parte de estudar a individualidade, ver o que a pessoa realmente tem indicação, o que ela precisa, ela ficou em segundo plano para colocar todo mundo no mesmo patamar.
Então, a partir do momento que você expõe o corpo da mulher a uma alta dose de um hormônio masculinizante, ela vai ter o risco de ter engrossamento de voz, aumento de clitóris, aumento da pilificação, ou seja, aumento de pelos, queda de cabelo. Eu recebo muitas mulheres, Bia, e não estou dizendo poucas, semanalmente aparecem mulheres que estão ficando calvas porque colocaram uma quantidade de hormônio absurda. Às vezes teria indicação de colocar, mas hormônio a gente sempre avalia da menor dose efetiva, é do menos para mais. E não como a gente está vendo no mercado aí, né, que as pessoas colocam a mesma quantidade altíssima, não treinam, não tem acompanhamento de uma nutricionista, essas pessoas, elas têm um efeito colateral imenso e não têm a melhor estética que procuram, algumas inclusive engordam. Não, o que eu já vi realmente, muitas mulheres que, porque não, é muito importante, eu acho que eu ouço muito falar, se a pessoa está usando um chip, né, com algum hormônio, elas têm que redobrar o cuidado com a alimentação e com o treino, não é? Eu costumo dizer, foi a um profissional que te ofereceu um implante de altas doses, corre, porque são poucas as pessoas que têm indicação de fato. Uma mulher com uma endometriose, uma mulher com uma doença estrogênio dependente, que precisa ter a supressão do efeito do estrogênio. Essas são as mulheres que têm indicação de altas doses, por causa da doença que ela tem, a doença de base. Agora, da parte estética, com pouco hormônio, eu já tenho um efeito absurdamente alto. Então, tomem cuidado quando oferecerem essa ideia de que, pode colocar uma dose maior, que isso vai ser benéfico para você. Lembrem, hormônio é hormônio. Hormônio sempre é usado na menor dose possível. Entendi. Gente, eu espero que tenha sido muito proveitoso o programa para vocês, assim como foi para mim. Esclareceu bastante dúvidas minhas. Espero ter esclarecido também bastante as dúvidas de vocês. Foi um prazer receber você aqui, Dr. Rafael. Espero receber você outras vezes aqui para a gente falar de outros temas. Estava até com um tema na cabeça que eu queria ter começado a falar aqui, mas eu acho que é um tema tão longo que a gente vai ser para uma próxima. Sobre intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Exatamente. E que eu vejo muitas pessoas chegando no meu consultório com desbiose intestinal. Então, vai ficar para uma próxima essa pauta, pode ser? Vai ser um prazer. Muito obrigada, Dr. Rafael. Obrigado eu. E fica o meu abraço e o meu convite, né, para seguir nas redes sociais, onde vocês vão ter algumas informações. Tirando esse ponto depois do doutor, é DR Emagrecimento. Doutor Emagrecimento, DR Emagrecimento, tudo junto. Aí, exatamente. Agora tá certo. Muito obrigada, gente. Espero vocês na próxima quinta. Um beijo, ficam com Deus. Proteção